Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Thames, esse podcast maravilhoso que a gente já ama, não é mesmo? Primeiro, eu gostaria de agradecer aos meus hostings, que estão aqui mais uma vez comigo, e a nossa convidada de honra, nossa convidada especial, Jéssica Félix. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana sobre empreendedorismo, sobre autônomos, que somos todos nós, maternidade. Então vem com a gente, tem muita coisa boa que vai ser falada aqui nesse podcast, vocês não podem perder. Se você tem interesse, se você tem vontade de ser empreendedor, ter o seu próprio negócio, bora aqui com a gente que a gente vai falar, contar tudo. Quero aproveitar, agradecer aos nossos patrocinadores, Tropicali, nosso patrocinador oficial, Farmácia Bandeirantes e os meninos do Rei das Motos. Quem começa? Eu acho que a nossa convidada podia começar, né? Contando pra gente um pouco da sua experiência como empreendedora. Já são quantos anos, Gé? Primeiro trabalhando como cabeleireira e agora fazendo essas bolsas lindíssimas. Autorais. Gente, olha isso. Mostra lá, pessoal, amiga. Eu sou Aqui, completamente ó, que linda. apaixonada pelo trabalho da Jéssica, gente. Eu tenho 2 bolsas, inclusive ela fez uma com o meu nome. Especialmente pra você, Especialmente né, pra mim, eu sou apaixonada, sou suspeita pra falar dos produtos da Gé. Bom, eu comecei trabalhando desde os meus 12 para 13 anos com o salão de beleza. E esse ano faz 20 anos que eu sou cabeleireira. Amo com muito orgulho, foi a minha primeira profissão desde sempre. E o crochê, assim, ele veio na minha vida na pandemia, na verdade, porque fechou tudo e eu tenho depressão e síndrome do pânico. E aí, quando falou assim, olha, vamos ficar 15 dias socados dentro de casa, eu entrei em pânico. Falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sempre trabalhei com criança pequena e marido, tudo dentro de casa. E 15 dias já era um terror, 15 né? dias já era um 3 terror. anos, então, Imagina. quem imaginaria, né? Se estendeu por muito mais tempo, Sim. né? E aí, eu tinha lá umas linhas e aí eu fazia crochê, eu fazia tapete nas horas, assim, vagas. Eu Sim. lembro que você começou a postar no Facebook. Exatamente, e, no inclusive, Facebook. tapetes no Facebook. lindíssimos e tal. E isso, pra mim, foi muito bom, porque me ajudou muito na pandemia. Porém, logo eu engravidei do Gabriel. Eu estava trabalhando com a Rafa, né? E foi sem querer? O Gabriel veio... Não, assim, o Gabriel a gente queria, porém, nesse momento ele veio sem querer. Entendi. Mas aí eu trabalhava... Mas ele veio, graças a Deus. E você já tinha os gêmeos? Já tinha o Miguel e a Isabela na época, já de 6 anos. E quando eu engravidei do Gabi, na pandemia, o meu sogro ele já havia falecido de Covid. Meu marido ficou muito preocupado porque eu grávida. Na pandemia, ele falou, não, você vai ter que ficar em casa, vai ter que trabalhar vai ter que ficar em casa, tendo toda a sua gestação em casa. Aí eu deixei, né, o salão e fui para casa. E nesse tempo todo, eu dentro de casa, gente, eu não consigo. Eu sou ligada no 220. Quem me conhece sabe que eu sou ligadona. Vocês sabem como é que eu sou. E aí eu voltei com os tapetes, né? E comecei a fazer crochê. O Marcos, meu marido, ele me apoia em tudo que eu faço, todas as minhas loucuras. E aí ele foi comprando aquele monte de coisa arada. Eu falei, bom, nossa, por que eu não ponho isso aqui pra vender? Porque eu faço tanta coisa bonita, né? E aí eu montei um Instagram e comecei a vender os tapetes de luxo através do Instagram. E, como todo mundo assim sabe, o início, gente, não é fácil. É verdade. O início é muito difícil, gente, porque, primeiramente, que, tipo, a gente acha que é um negocinho pequeno, mas tem muita gente que faz tapete em crochê moderno. Tem muita gente mesmo. E eu era só uma pontinha ali no meio daquele monte de gente. É onde entra o seu diferencial. O que você faz Exatamente, diferente? o que eu faço Porque todo diferente. mundo faz tapete. Exatamente. O que eu faço diferente? Exatamente, que foi onde eu pensei. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso me destacar aqui no diferente. Porém, eu ainda não tinha me encontrado ali no tapete. Fazer aquele monte de tapete lindo e tudo mais. Chorava horrores, porque eu via todo mundo vendendo, eu não vendia nenhum. Isso que eu ia te falar, amiga. Foi difícil vender no começo? Foi muito difícil, porque eu fazia aquelas coisas lindas. Eu falava, nossa, isso aqui tá lindo. A pessoa vai bater o olho ali, vai vender. A gente acha que a gente entra ali, posta uma fotinha, faz um vidinho, a gente vende. Gente, vocês não têm noção.
como que roda a venda através do Instagram. Não é simplesmente uma foto bonita. Não é só você ir lá, produzir. É produzir e postar. Você achar que tá incrível. Isso. Mas isso é muito bom, porque você deu um passo, Sim, né? eu já pra dei poder... um passo pra poder estar ali colocando as minhas coisas pra vender. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, exatamente, é o mais difícil. É a atitude de você, não, eu vou fazer tal coisa. Exatamente. E aí? E aí foi onde eu comecei o meu empreendedorismo dentro do crochê. Gente, é muito difícil porque ninguém chega em você e fala assim, olha, você tem que fazer... Porque assim, a gente não tem muitos amigos dentro dessa área, a gente tem mais inimigas, porque elas acham que chegou uma pessoa nova e fala, nossa, aqui É minha concorrente. concorrente. Vai ser minha concorrente, É tudo né? Então, concorrente. sim, é muito difícil, porque ninguém vai chegar em você e falar assim, olha, você tem que começar assim, tem que Mas fazer alguém isso, nesse tem que processo fazer... te abraçou, assim? Alguém nesse Além do seu início te marido. abraçou? Fora alguém que trabalha com isso e falou assim, não, eu acho que você tá no caminho certo. Alguém te Assim, trouxe, assim, essa... A minha mãe... Estendeu, que pelo foi- menos que fosse um Sim, dedinho. a minha família toda me apoiou. A minha mãe, que sempre foi a crocheteira, tanto é que eu aprendi com ela o crochê, ela falou Ah, assim, então já tá no sangue, Então já. já tá no sangue. já. Minha mãe faz cada E coisa a mãe linda. dela arrasa E também, as viu? minhas Verdade. duas mães, elas são as artesãs. A minha mãe é crocheteira e a minha outra mãe, a Flávia, ela é da arte da costura criativa. Então, tipo assim, as duas são artesãs, né? Então, Sim. minhas inspirações, assim, diárias. E a minha mãe, ela falou assim, filha, você faz tanta coisa bonita, tem que fazer mesmo. Então, minha mãe, ela me apoiou muito. Aqui faz o crochê também. E a Flávia também me apoiou muito. Minha mãe, todos me apoiaram. Só que dentro ali, dessa área, eu não tive ninguém. Eu tive que me virar sozinha. Porque Pra aprender. ninguém te ensina o caminho das pedras, né? Ninguém me ensina, ninguém me ensina. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu errei pra chegar onde eu cheguei. Sim. E ninguém veio falar pra mim, olha, você tem que fazer isso. Eu fui aprendendo sozinha, eu e meu esposo, quebrando a cabeça a todo gente santo aprende dia. com os tombos, né, amiga? Sim. Vai Com os acontecendo, tombos. vai acontecendo as coisas, você fala assim, nossa, se eu for por aqui, nossa, tá muito errado. Por isso que eu vejo, assim, as mentorias são muito importantes quando são Muito. pessoas que você sabe que passou por todo esse processo. Porque a pessoa vai falar assim, ó, eu tô pegando aqui, te entregando mastigado. Eu tô passando pra você tudo o que eu aprendi, tudo o que eu precisei batalhar. Você não vai precisar passar por Eu isso. tive que fazer sozinho. É, eu tive que usar a minha Esse cabeça. caminho solitário que eu vivi, eu tô passando aqui pra você, tudo mastigado. E eu falo de mentoria porque vocês três aqui dão mentoria nesse assunto. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, não conheço ela pessoalmente, que ela chama Celina. E ela faz isso pelas modelos. E hoje eu vejo o seguinte... Tem muito conteúdo gratuito antes de você Muito. começar Se engajar. a comprar as mentorias, né? E eu penso assim, se eu tivesse pesquisado antes, nem que seja os conteúdos gratuitos, eu não tinha quebrado tanto a cara, eu não tinha caído em golpe, não tinha acontecido tantas coisas, assim, ruins. Hoje eu vejo como aprendizado. Sim, Eu com entendo, certeza. assim, que é importante pro meu amadurecimento, pro meu crescimento, mas, às vezes, a gente não precisa passar por tudo isso. Exatamente. Se você estudar, se você pesquisar, Se você se preparar. se você se preparar. Exatamente. Porque às vezes a gente quer chegar e já sentar na janelinha, né? Não é bem assim, gente. Exatamente. Não é bem E eu vejo assim, eu acho interessante quando a pessoa ela se dispõe a oferecer essa mentoria, né? E muito ela tá interessante. doando todo o seu conhecimento. Exatamente. Eu acho sensacional. Eu comecei a aprender com muita mentoria gratuita através do Instagram. Que eu pensei? Falei, nossa, eu sou crocheteira. Eu vou seguir cocheteiras também. É referência, Na né? época, Você precisa ver referências. pessoas de sucesso dentro do seu exatamente. nicho. E aí eu comecei a seguir essas crocheteiras, né, do tapete moderno. E aí elas falavam assim coisinhas simples, mas eu sempre estava ligada. Falava, olha, ela faz isso, É eu vou um ter que começar a detalhe, fazer né? isso. Eram detalhes despercebidos, mas que eu percebia. Eu falava, nossa, eu vou ter que começar a fazer isso aqui. Porque, Mas é porque você é né, detalhista. Sou muito. Porque isso Sou que faz muito com que o detalhista. acabamento do seu trabalho seja diferente. Exatamente. É o detalhe. É o Sim. mínimo que praticamente 95% das pessoas passam por cima. E você faz parte daquela minoria Sim, que tá exatamente. observando minuciosamente para que aquele negócio gire a chavinha. Tipo, nossa, peraí, tem algo especial ali. O que, E que que tem faz ali? toda a Que diferença. acabamento que é esse? Como que Exatamente, ela produz o exa- produto dela, entendeu? Exatamente, era isso que eu percebia. Porque hoje, tipo assim,
Gente, isso aqui é um mundo super aberto. Isso aqui é aprender tudo aqui, você aprende. É o um leque, Instagram é um leque de possibilidades. leque. E o Instagram, vocês não têm noção o tanto que o Instagram ensina. Gente, tem lives e lives que eu assisto até hoje de pessoas que eu sigo. Pessoas que são importantes pra mim, que eu sei que vai fazer eu crescer. Tipo assim, elas dão live de cursos que você poderia ser pago e elas te dão ali pra você. Você aprende muita coisa. Mas eu Você acho que o aprende muita conhecimento hoje é justamente para isso, assim, se você viveu muitas coisas, a gente vive um ciclo que a gente também precisa ensinar. Sim, com Porque, certeza. de alguma forma, alguém ensinou alguma coisa pra gente. Por mais que a gente tenha tido Sim, que aprender sim. tudo sozinho, mas muitas coisas as pessoas entregaram um ensinamento, uma sabedoria, olha, uma experiência que eu vivi na minha vida e eu tô trazendo isso aqui pra você. Então, assim, por que não Exatamente. passar o que você sabe? Você é tão É o que segura eu de quero, si, é fica com dificuldade exatamente. de você Conhecimento. contar o seu segredo. Exatamente. Porque o qual que é é a dificuldade? seu, o detalhe, tá nas suas mãos, tá nos seus olhos. Exatamente, mas tem muitas pessoa- artesãs que não pensam assim, infelizmente. Tem muitas. Eu E lembro. não é só artesã, não, já. Não, É todos toda, os em todas nichos. as áreas. Em todas as Não. profissões. E eu penso assim, gente. Eu sei que o sol nasceu pra todo mundo. Sim, exatamente. Tem lugar pra todo mundo. Antes, eu falo isso porque a gente tem um grupo de influencers que eu faço parte e eu fui toda ressabiada, né? Quando eu fui convidada, eu entrei e eu fiquei toda assim, no cantinho, só observando. Sério, eu fiquei, é um grupo, né, no WhatsApp, eu fiquei umas 2 semanas só assim, ó. Só de observando olho, mesmo. sem abrir a boca, sem soltar uma palavra. E aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo quantas meninas são bacanas. Uma faz pra ajudar a outra. E é o que o Rodolfo tava falando. Cada pessoa tem o seu diferencial. Então, mesmo que você faça o mesmo trabalho, você tem o seu diferencial que faz com que você seja especial. O sol nasceu para todo mundo e a gente não tem que ter Exatamente. esse medo. Ai, fulano vai roubar o meu lugar. Ai, ciclano vai pegar a minha vaga. Se você faz um trabalho de excelência, você não tem que ter esse medo. Exatamente, concordo plenamente. E até eu lembro uma coisa, né, que aconteceu comigo. Quando eu comecei no ramo das bolsas, eu também era totalmente leiga. Mas é onde chega, assim, em que momento você girou a chave? Que você saiu Não, de olha só que coisa. de um setor dentro do crochê e caiu pra Não, bolsa. olha Porque só é legal contar pro pessoal Não, saber. é muito engraçado isso, porque eu fazia crochê, mas sabe quando você olhava assim e falava, ai, nossa, mas isso aqui parece que não tá me preenchendo. E aí, eu tenho uma cunhada, beijo, Si, e eu queria dar alguma coisa pra ela. Só que eu não queria dar parte dela, eu não queria dar uma blusinha, que era coisa que eu sempre dava. Eu falava, gente, eu tenho Eu queria que... dar outro tapete, porque a cozinha da bichinha tava cheia de tapete. A casa da bichinha. Eu queria dar alguma coisa diferente, mas feita por mim. E na época, eu fazia cachepô, sabe, de fio de malha. E eu tava com um fio de malha parado em casa. E eu catei aquele fio de malha e falei, nossa, eu vou fazer então um kit de cachepô pra Silene. Ah, mas ela já tem cachepô, gente. Eu já tenho cachepô pra ela. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí, tá, passou. E assim, o fio ficou lá guardado. E um dia eu no YouTube, olhando o YouTube, eu vi lá a bolsa em fio de malha. Falei, opa, tô com o fio de malha ali parado, por que não? Vou tentar fazer uma bolsa. Eu sei fazer crochê. Olha a Eu mente vou criativa. Olha como a mente é Sim. criativa. É, mas- Falei, opa, peguei a aula, gente, de uma bolsa super simples. Montei a bolsa, foi muito engraçado. Eu montei a bolsa, tirei lá a foto, fiz um Reels. Vocês não têm noção. A bolsa deu mais visualização do que os meus tapetes de crochê. Eu falei, rapaz, eu vou Ele fazer deu isso um aqui. pé na bunda nos seus tapetinhos, pé amiga. agora, é agora. Deu um pé na bunda Mas nos a hora seus que você entendeu que você tapetinhos. falou assim, pera, eu acho que esse aqui é o Isso caminho. aqui é o caminho. Eu falei, É. gente, por que deu tanta visualização? Uma bolsa e meus tapetes, filho, não passa disso. Porque geralmente, eu lembro de uma época que tinha assim, muita coisa de crochê. Sim. Só que ela não tinha o acabamento e o design que ela tem hoje. Sim, que Exato, são os verdade. crochês Douradas, modernos. elas Isso, tinham exatamente. eu não sei como que é que os pontinhos têm Isso, os nomes. pontos eram abertos. Eram abertos. E não era o mesmo material. Não, Exatamente. era Era um material crochê. diferente. Exatamente, E era aí matéria. mudou, eu percebi que aí o perfil de peça mudou muito. E outra, a gente também tá, de uma certa forma, a gente tá reutilizando também as coisas. Sim, porque você tá pensando de uma forma exatamente. sustentável. Se você for pensar Sim, com nisso, certeza. você também tá sendo sustentável. Então, assim, quando eu olhei essa bolsa, eu vi o Instagram, vi suas coisas, eu falei, gente, que lindo. Aí eu vi que você trouxe o seu nome, que é o seu DNA, mas o seu DNA também tá na trama. Lógico, com certeza. Do style da peça da sua bolsa. Então, assim,
Parabéns, meu amor. Você obrigada. tá num caminho maravilhoso. Eu vou querer uma brechenha. Com certeza. E aí eu dei a bolsa pra si, ela amou, tanto é que a peça chama Silene, né? Em homenagem a que legal. assim, Arrasou. que é a minha primeira bolsa, e ela chama Bolsa Silene. E aí eu cheguei no meu esposo e falei assim: olha, eu vou trocar. Ele, trocar com o quê? Eu falei, eu vou começar a fazer bolsa. Porque se uma bolsa deu tantas visualizações e as pessoas vieram perguntar, por que eu vou ficar continuando dando marreta numa coisa que não tá indo pra Muito frente, ponto numa de coisa faca, que eu fiz né? ontem? E começou, deu assim, um salto muito grande. Aí, ele sempre, né, me apoia nas minhas loucuras. Ele veio, o que ele fez? Foi lá, comprou uma caixa, assim, catou todos os meus barbantes, socou tudo dentro da caixa e falou assim, agora vamos comprar fio de malha. Maravilhoso. Isso Isso é Arrasou. fio de malha. Isso é É? fio de malha. Porém, o que acontece? Tem o fio de malha, que ele é o residual. O que é o fio de malha residual? São peças de fábricas que fazem roupas e aí sobram os tecidos e eles cortam para fazer o fio de malha residual. O fio de malha premium é uma peça, o tecido escolhida a dedo. Que eles fazem só o fio de Só malha. o fio de Exclusivo. malha. Olha, Interessante. exclusivo. Gente, eu não sabia de nada disso. Sem corte, sem nada. Ele é inteiro da Ele mesma aprendeu. espessura. O fio de malha premium. O fio de malha residual, ele tem várias espessuras, então você Entendi. tem que ficar ali, é difícil. Então, o Entendi. fio de malha premium, ele é uma peça inteira, só com a mesma tira, da mesma largura, do início ao fim, só pra Feito fazer a só roupa. pra isso. Feito só pra isso. Entendi. Feito Nossa, só amiga, pra que isso. bacana. Porque fala assim, bolsa de crochê, né? E eu não entendo nada de tecido. Eu até tento estudar, mas pra mim é muito difícil, gente. Quando eu vou fazer provador, eu fico De assim... fato, nada, Como é né? que chama esse pano aqui? É uns perrengues, amiga. Toda Assim. vez que eu vou fazer provador é a mesma coisa. Eu entro no provador e falo assim... Peraí, como chama? Aí eu, né, fico... Às vezes eu esqueço. Mas assim, eu tenho muita dificuldade com nomes de tecido. Aí você olha, a bolsa é de crochê. É o ponto que é o crochê, É então... o ponto que é o ponto, crochê, amiga. mas Ai, ele é que feito legal. com fio de malha mesmo. Nossa, aí, tá vendo? Eu não sabia. Eu sabia que isso não é... Que assim, não era o mesmo coisa do crochê que a gente aprende a fazer A gente a aprende, trancinha. Tamires. Quando a gente era criança, a gente ia num lugar Dá que uma chamava... agulha e uma linha pra ela. Não, eu não sei fazer mais. Não, Só eu que sei. aí as crianças, elas evoluíam da trancinha, é trancinha que chama, né? Isso, Evoluía da exatamente. trancinha pro primeiro ponto. São Eu as nunca saí correntinhas. da trancinha, gente. Eu tenho vontade de chorar. A Laizinha, ela tem muita facilidade com as coisas manuais. Se você me ensinar uma vez só, eu já aprendo. Aí eu fazia a minha, ficava com dó dela e fazia dela. Aí ela fazia o meu, porque a gente levava bronca, né, se não fizesse. Só que eu não conseguia, não é porque, ela é preguiçosa. Não, é que, e ela aí, tentava, tadinha. Ela tentava. Nossa, eu tentava muito. E aí depois a gente foi descobrir, né, lá na frente, que, né, era Demorava pra processar, Não, era, você não conseguia era memorizar, TDAH né? mesmo. Eu não, Era tinha- eu TDAH, não, ela eu não conseguia. E aí eu ficava arrasada, porque eu só saía trancinha. Então, tipo assim, minha trancinha, ela tava com metros. Entendeu? E aí a Laizinha pegava na minha mão aquela paciência. Fia, porque a gente nem tinha esse apelido de Bila ainda na época. A gente era criança Eu vou te mesmo. explicar acho só que mais uma acho vez, que meu eu amor. tinha- Não, mas eu tinha muita paciência com ela. tinha. Eu Tinha acho que muita. eu devia ter uns 9 anos. E Não tem ela, mais 7. E aí ela fazia lá. E aí você saía da trancinha e passava pro pontinho. É ponto alto. E aí ela falava assim, olha, Fia, é só você fazer assim. Você pega aqui por baixo, faz assim, assim. Aí a hora que ela tava explicando, na minha cabeça tava assim, ó. E aí ela falava assim, ó. Ela falava assim, você entendeu? Aí eu tava desesperada, porque eu não tinha entendido nada. Ai, E aí amiga, eu ia senti a ten- mesma coisa da Eu ia de tentar todas. pegar assim Tadinha. e não conseguia. E aí eu desisti, sabe? Aí depois chegou um tempo, eu falei assim pra ela, falei, Laizinha, olha, isso aqui não é pra mim. Não vai aí, viver de crochê aí a nunca minha também. mãe, ela era muito persistente. Porque a minha mãe, ela é ótima com trabalhos manuais. Crochê A com ela Laizinha mesma. é ótima com trabalhos manuais. Ela falou assim, gente, essa coitada dessa menina veio com 2 mãos esquerdas, alguma coisa ela tem da conta de fazer. E aí ela colocou a gente na aula de pintura. Pintura Vamos de expandir a cabeça. né? Vamos- pintura de guardanapo de cupim. Pra mim, a minha sorte é que era desenhado, você só tinha que Tinha um preencher. decalque, Tinha, né? você só Decalque. tinha que preencher.
O Mas os plano, meus- o desenho já tava ali, era Já só colorir. era só colorir. Mas os meus guardanapos, gente, ficavam horrorosos. Era uma coisa assim, que eu falava assim, gente, mas eu sou boa no quê? Comunicação. No que Sim, mas aí que entra a comparação. Porque enquanto eu tava lá fazendo os guardanapos à mão livre, Ela fazia a mão e ela, livre. a língua. Eu coloco de verdade a língua pra coloca a fora. língua, ela Eu coloca. coloco. E aí, Eu coloco ela ele pra aqui, fora de ó, verdade. Pipipi, popopó na comunicação. Todo mundo. E eu lá, super Mas introspectiva, né? até a gente entender que cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem uma coisa em que é bom, demora muito tempo, a gente Nossa, se demora. compara muito. Então, assim, eu demorei muito tempo pra não ficar triste com essas coisas. Porque, além de tudo, eu fui escoteira. E Eu aí, lembro dessa época. e aí Você é dessa época na nossa dessa vida, né? É Porque, pra quem não verdade. sabe... Nós somos amigas de infância. nós somos amigas de Exatamente. infância. Nossos pais trabalharam juntos. A gente brincava junto na Exatamente, rua, na todo mundo rua. criança. A gente morou né? na mesma A gente rua, A gente morou na criança, mesma rua, verdade. criança. Verdade. E aí, gente, no escoteiro tinha que fazer nós. Tinha que construir móveis, né? No acampamento. Marcenaria, quase. Sim, A gente cortava. Você A tem que gente, saber se virar, a né? gente Exatamente. cortava o bambu, tinha uma amarra que chama amarra quadrada. Até hoje eu não sei fazer amarra quadrada. Então, assim, eu ficava pensando, falava, gente, onde é que eu vou parar? E aí, a gente vai entendendo, depois, com o tempo, né? O tempo vai passando, você vai entendendo. Cada pessoa é boa numa coisa. Exatamente. Cada Mas pessoa... quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem essa noção. E aí vem, a gente se compara, a gente acha que a gente não serve pra nada. Nossa, mas eu não servo pra nada, eu não consigo fazer isso. E essa questão da escola, né? Na aula de artes, meu Deus, gente, eu fazia aqueles desenhos de Palitinho. de palitinho. Era o que eu conseguia fazer. Chegou assim, numa hora que eu falei, é isso. E eu não vou mais sofrer por conta dessas situações. Mas a gente eu demora já sou também pra se demora encontrar e pra achar entender. o nosso caminho, né? E a pandemia veio também pra ressignificar muitas coisas de que a gente nem tava prestando atenção. Sim, exatamente. Tanto é que a pandemia, ela abriu portas pra muita coisa, gente. Pra, assim, tanto pra empreendedores, Sim. tanto pra gente dar mais valor no que tem à nossa volta. Acho que a pandemia, ela veio pra ensinar realmente muita coisa. Muita. Ela fez com que a gente saísse de uma certa zona de conforto. Exatamente, E pudesse, né? pudesse também enxergar a internet, que é isso aqui que a gente tá É, tendo, exatamente. pra levar a informação. Hoje você consegue vender. Tipo assim, só foi uma reafirmação de pessoas que estavam apostando há muito tempo também nesse mercado Sim, digital. exatamente. Né? Ai, mas tem potencial? Tem. Tem, a gente consegue fazer formas com que a informação chegue a você. Exatamente. Hoje você, todo mundo aprende coisas através da internet. Por exemplo, os meus cursos, eles têm sido cursos online. Online, os meus Então, assim, são situações que, por exemplo, hoje eu não consigo, mas semana que vem eu consigo. Aí eu vou lá e assisto. Sim. Então, isso ajuda muito você a não ficar estagnado. Exatamente. Então, é muito bom. Foi muito E bom. faz com que a gente ganhe tempo também, né? Porque Exatamente. às vezes você não consegue. É o que o Rodolfo falou, você não conseguiu assistir hoje, amanhã eu tenho mais tempo, eu vou lá e assisto. Se é um curso presencial, você já perdeu. Já perdeu, exatamente. 1000 possibilidades. É Exatamente. aquela velha história. Quem realmente quer, vai se dedicar, vai estudar, vai se aprimorar. Porque eu acredito que dom não existe. A gente tava falando de dom. A Sim. gente nasce com uma disposição, assim, a fazer com mais Quando facilidade. você falou isso pra mim a primeira vez, eu fiquei chocado, assim. Mas dom não existe. Aí eu parei e pensei assim, eu falei, feeling é uma coisa, você nascer com um feeling. Isso. Você tem aquela percepção mais aguçada de entender as coisas. E uma Mas eu facilidade falei assim, em gente, fazer, todo né? mundo consegue aprender alguma. Às vezes você não vai ser uma pessoa expert, assim. Não vai ter aquela coisa da Exatamente. alma transcendendo no trabalho, mas você vai conseguir executar aquilo com muita Exatamente. excelência. Então, E realmente, nunca- acredito que... E nunca é tarde pra começar. Eu descobri também que eu queria fazer tal coisa com 31 anos de idade, na pandemia. Então eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje. Só que antes disso, gente, não é tarde pra começar, mas já tô com 31 anos. Gente, muda, não tem problema. Tem que mudar o jeito de pensar, eu acho. É a assim. cabeça. Tem que sair da zona de conforto. A verdade é essa. A gente tem que sair da Exatamente. zona de conforto.
Olha o que acabou de chegar. Já tá aqui, ó. Chegou, coisinha. Ai, que delícia! Olha! Não, Olha, gente, olha isso aqui, ó. Olha o Veio capricho. com nome, tá? Ah, não acredito. Que fofo. Ai, muito obrigado. Olha que coisa mais linda. Veio o açaí pra gente. Obrigada, Ai, Vou Tropical. dividir, vou levar Tropicali, pra vocês vocês. são Eu acho que incríveis. tá ao contrário. Você pediu com leite condensado? Não, Então me devolve. esse é meu é com pistache. Aí vocês vão brigar por causa do açaí agora. Obrigada. Ai, gente, eu fiz uma leve confusão. Episódio de Tandera também, né? Aquela assim, ai, que Por aconteceu? favor, gente. Enquanto vocês estão aí, eu já tô abrindo o meu já faz tempo. Gente, por favor, Ah, não. eu vou ter que fazer um story sobre isso. Que delícia! Olha o que acabou de chegar aqui pra gente, da Tropicali. Açaís maravilhosos. Deixa eu filmar todo mundo com o seu açaizinho. Olha, gente, o meu é de morango com pistache e granola. Laizinha pediu banana, granola e leite condensado. Isso. A Gé pediu banana, leite condensado e leite em pó. E o Rodolfo, banana e granola. Deixa eu mostrar aqui. Bem tradicional, tá? Olha, Porque eu A minha gosto bem. memória é ótima, porque vocês me pediram e eu lembrei de tudo. Uma delícia, maravilhoso. Só falha de vez em quando, mas tá tudo certo. Ah, né? Às vezes não tem nem como, né? Por favor, nada de ficar mastigando o fio do... Tropicali, obrigada. Muito obrigada. Ai, gente, que delícia! Que delícia! Muito bom mesmo. Bom, então, a bolsa em si ali da Silene, ela me abriu novos caminhos, assim, ela me despertou um olhar totalmente diferente pro crochê. E aí eu comecei a estudar isso para ver... Gente, foi uma batalha, vocês têm noção. Porque aí eu parei de seguir todas aquelas artesãs que faziam tapete, comecei a seguir artesãs que faziam bolsas. De fato, renovou foi tudo. Não, renovei tudo, gente, vocês não têm noção. Só que aí, aquele mesmo problema, né? Elas não falavam que linha que elas usavam, onde elas compravam, a corrente que elas usavam. Mas aí eu acho um porre, porque a pessoa, ela quer te passar uma informação, mas ela não quer te entregar o ouro do negócio. Não quer. Eu tive que aprender tudo Mas isso é em sozinha. vários lugares, viu? Inclusive no profissões- curso que eu profissões. fiz também, que eu achei que, né, nossa, masterclass, gente, Às vezes é só o nome. segurar informações, isso é horrível, porque você aprende errando. Exatamente. E ninguém quer errar, óbvio que ninguém quer errar, mas demora mais, o processo é muito mais lento. Gente, pra mim chegar na linha que eu cheguei hoje, pra entregar um trabalho perfeito assim para minha cliente, eu passei por 5 produtos diferentes pra chegar onde eu cheguei hoje. Eu tive que comprar N alças que eu não sabia, depois que eu fui descobrir que pra alça que a gente trabalha com bolsa é um outro banho. Eu achava que era o mesmo banho do banho da semijoia. Não, o banho de semijoia é só pra semijoia. Sim. O de alça é um outro tipo de banho. Mas isso tudo foi você, sem Tudo eu que ninguém descobri, te ajudando. sem ninguém me ajudar. testando eu e meu e esposo gastando quebrando a dinheiro cabeça, também. gastando dinheiro, horrores de dinheiro, investindo dinheiro perdido. Porque, tipo assim, eu poderia, né? Ter investido em outra coisa. Ter investido em outra coisa. Porém, eu também não sabia que no YouTube elas ensinavam muita coisa. Uhum. E aí foi onde eu comecei a ter esse A acompanhar, a se inscrever no a se canal da inscrever. fulana. Isso, aí lá elas tá falam. passando- A Exato. consumir esses cursos gratuitos Sim, mesmo. gratuito, porque tinha muita coisa que eu não sabia. E aí foi onde o YouTube me abriu muitas portas também. Aí lá elas falavam, ó, aqui eu comprei tal linha em tal lugar. Eu ia lá e comprava. Aí eu não gostava, eu falava, isso aqui não deu certo não. Aí eu conheci uma artesã maravilhosa, que é a Thalita Diniz. Que foi a minha primeira artesã, assim, que eu fiquei apaixonada nela. Olha, Thalita, você mudou a vida Thalita, dela, você viu? mudou a minha vida. Eu já falei isso pra ela, gente. Ela sabe disso. E Isso é aí- muito bacana, esse reconhecimento é muito surreal. Sim, e aí eu vi as peças dela, eu falava, gente, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu quero... A Thalita, ela me abriu uma porta muito grande e eu comprei um curso dela. E lá ela ensinava, né? Onde ela comprava as coisas, que linha que ela usava. Que foi aonde eu comecei
a comprar. E hoje eu já sei muitas coisas, onde eu compro N coisas diferentes, tudo que desde um acessório, linha, tudo pra minha peça. E foi aí que eu expandi esse mundo, assim, da bolsa, sabe? Cada dia mais eu fui aprendendo. Eu sou uma pessoa que quando eu encafuzo com o negócio... Eu falei isso hoje nos meus stories. Quando eu encafufo num negócio, parece que eu não saio dali enquanto eu não descubro, enquanto eu não termino, enquanto eu não faço. Eu sou... Que signo eu que você é? insisto. Eu sou de aquário. Um beijo pra essa aquariana. E aí, tipo assim, eu fui aprofundando Determinada. muito. Determinados e determinada. corações de gelo. Sim. E aí, hoje... E aí, o que aconteceu? Olha só como é que é as coisas. Porém, eu tinha esse processo, só que eu não vendia nada pelo Instagram. Falei, gente, todo mundo vende pro Instagram e eu preciso fazer alguma coisa pro Instagram. Olhando lá o Instagram, achei um curso de uma moça chamada Rejane, que é a Dona Bloom. E aí ela falava Você fez assim... marketing também, né? Você fez Fiz um rolê de marketing. Gente, vocês não têm noção do tanto de curso que eu fiz. Eu fiz marketing digital, eu fiz marketing na área do artesanato, eu fiz curso pra story, eu fiz do tráfego pago. Tô fazendo mais 2 cursos. É Então, isso tipo aí, assim, amiga. eu tenho que aprofundar as minhas coisas, né? Com certeza. E aí ela falava assim, ensino a artesã a agendar deixar a sua agenda lotada. Eu falava, nossa, será esse curso que eu tenho que Nossa, fazer. eu quero estar abarrotado, eu quero estar enfiado em todas as bolsas, mergulhando no meu quarto. Minha agenda até final de... Falei, eu quero fazer esse curso. Gente, só que na época, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Só que aí ela falava assim, eu não tinha renda. Era só a renda do meu esposo. E a gente tava muito apertado na época, porque tinha acontecido N fatores. E aí eu virei pra ele e falei, amor, por Como favor. todo mundo, né? Tava todo mundo Sim, passando por um período bem sim. complicado de grana. Aí ele falou assim, vida, agora eu não posso. E aí um dia ela pegou e fez... Olha só como é que eu falo pra vocês. O Instagram, gente, ele traz muita coisa. Aí ela falou assim, olha, vai ser uma semana de live sobre os assuntos que vai rolar nesse curso. Menina, ela deu o curso ali em uma semana. De graça. Eu catei um caderno de graça. De graça. Muito De bom. graça. Eu catei um caderno, eu anotei tudo nesse caderno. Eu assisti todas as lives. Vocês não têm Arrasou. noção. Eu aprendi tudo ali. Eu falei, o dia que eu tiver grana, eu quero comprar esse curso. E aí, no outro ano, no começo desse ano, que foi... Não, minto, foi no final... Ai, que babado. Isso Passei foi por no uma meio do situação ano idêntica. retrasado. No final do ano, eu juntei ali, porque com esse... Por isso que eu falo, com o que ela deu ali no gratuito, eu já apliquei. E conseguiu melhorar Sim. suas E eu vendas. já conseguia Aquilo melhorar ali minhas já vendas. tinha mudado muita coisa Já na tinha sua, na sua mudado, rotina. Sim, exatamente. Foi aí no final do ano que eu consegui comprar o curso dela, olha só, 6 meses depois. E você vê como que a gente... As Perseverança palavras que a mesmo. gente... Né? Tudo que a gente fala tem muito poder. Sim, com certeza. A gente sempre tem que ser, assim, firme, sabe? E falar, não, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. E almejar, né? E almejar, Porque você falando exatamente. isso, eu também passei por uma situação de um curso que eu tô... da colorimetria avançada. E o que acontece? Eu acompanhava a Priscila, do Rio de Janeiro, uma expert nessa parte. E eu comecei a acompanhar o conteúdo dela, e cada vez que eu via mais coisas, ela tava muito além da questão óbvia, né? Ela tava muito além dos conceitos básicos. Ela usava outras referências, outras histórias. Ela usava muita ciência da medicina para falar sobre isso. E eu falei assim, eu tô acompanhando ela. Aí ela, olha, gente, vou falar live de subtom. Vou falar disso, de cor. Eu falei, não, vou acompanhar, vou assistir, porque uma hora eu vou comprar esse curso. E a maioria dos lançamentos, eles caderninho. são bem parecidos, né? Tudo. A pessoa, ela entrega bastante conteúdo durante a semana pra quem for comprar também entender. Exatamente. Né? O que a pessoa tá vendendo ali, como é interessante. Olha, Conhecer meu o produto curso é dela, né? interessante por conta disso. Isso é um marketing também. Eu tô Sim. entregando aqui mais ou menos pra ela já ficar interessada pra já comprar o meu curso. Sim, com certeza. E entendeu? as pessoas também, elas, na verdade, elas não compram curso, elas não compram bolsa, elas não compram cabelo, elas compram estilo de vida, né? Exatamente. Então, se você não aplica de uma forma que gere um desejo na pessoa Exatamente. de querer ter aquilo, não vai ter venda, não vai ter. Exatamente. Quando a pessoa olha pra você, ela quer comprar o seu style. Ela quer comprar quem você é. Exatamente. A gente Ela vende olha pra estilo você de e fala vida. assim, nossa, eu quero ter esse perfil. Eu quero um dia esse conceito. Isso pra mim. Então, assim, a gente também vai numa linha que a gente sempre tá
encontrando em alguém algo que a gente acha parecido em nós. Exatamente, Então, assim, é igual- sempre uma fonte de inspiração. Sim, é igual você com a colorista. Colorimetria. É. E é o que eu fui também. Mas aí, nesse meio todo, eu fiz o curso com a Clara. E aí, ela falava assim no curso, vocês têm que ter sempre uma mentora. Porque eu olhava pro meu perfil e falava, cara, eu não tô tendo tanta venda do jeito que eu quero. E elas, vocês precisam de uma mentoria. Isso depois de um tempo. E aí, de gaiato, assim, eu entrei num grupo do Telegram de empreendedoras no marketing digital. E aí, eu cliquei lá e falei assim, olha, eu preciso de uma mentora. E aí, eu conheci a Jéssica, que hoje é minha mentora. Beijo, Jéssica, maravilhosa, ela é minha xará. Só xará, eu ia Minha falar que xará. especial isso. E eu me identifiquei com a Jéssica porque ela tinha o nome de Jéssica. Eu falava, nossa, ó, veio 4 mentoras falar comigo, mas eu me identifiquei com a Jéssica porque ela chamava Jéssica e hoje a gente dá super muito bem. Ai, que legal. E foi aí que a Jéssica começou a me ajudar. Sabe, ela que começou a abrir meus olhos, ela falou, olha, você tem que mudar isso, você tem que fazer isso, mas você não pode mudar a Jéssica que você é. Você Sim. é a Jéssica, você tem Tem que ter É tão, essência. é tão tem bom essência, quando essência. vem alguém pra agregar, né? Sim, exatamente. Mostra porque... as coisas que a gente não tá enxergando. Porque às vezes é tão Exatamente. difícil você fazer tudo sozinho. É, e eu olhava assim, eu falava, nossa, tá tudo certo. Gente, a hora que ela falava as coisas pra mim, eu falava, como que isso aqui tá certo? Por isso que eu não tô vendendo, gente. O que eu tô fazendo de errado aqui? Então, tipo assim, a mentoria é muito bom porque ela abre os nossos olhos, sabe? Em muita coisa. E a Jéssica, ela me ajudou muito. Como vender, como usar meu Instagram pra isso, nananana. E ela falava assim pra mim, isso nunca vai ser o suficiente, você tem que... A Jéssica sempre começou a trazer pra você coisas que você não via, Que eu né? não via, ela me abriu os olhos de muita coisa. Até hoje ela abre meus olhos. Ela... Babadeira essa Jéssica, hein, Não, Jéssica? baladeira. E aí, hoje... Enfim, eu tô onde eu estou hoje. E ainda faço curso. Estou fazendo um curso com a Clara Pelágio, que é sobre como vender através dos stories. Porque a minha área de vendas é através dos stories. Não é simplesmente eu estar postando as minhas peças aqui, mas sim mostrando o meu dia a dia, mostrando a minha peça, mostrando como ela é feita, do que ela é feita, onde Gerando eu fui, desejo. gerando desejo O ali, processo a de dor, fabricação, sim, né? Tem que gerando ter uma sim, conexão. As pessoas querem exatamente. saber o making off. Quem é artesã? Isso, quem é O que artesã, você usa, como exatamente, você constrói a sua máquina. aham. As pessoas querem ver aquilo ali. Querem porque ver, elas gostam. Sim. Porque elas pensam assim, uai, como Mas que eu vou isso é- comprar isso aqui, sendo que eu nem sei como é que é. Isso. Como é que é Exatamente. feito, A procedência. Hoje as pessoas querem saber, a saber, procedência, sim, né? exatamente. Então, tipo assim, eu vendo através dos meus stories e, como eu já tinha dito, uma amiga também, a Má, ela vende pratas, né? E aí ela falou assim pra mim, Jéssica, me mandou no direct, falou assim, Jéssica, olha aqui, segue essa pessoa aqui que você vai gostar. Que eu e você tem os mesmos, né, intuitos, então você vai gostar. E aí eu segui a Clara. E engraçado que no dia que eu segui a Clara, ela ia fazer uma live 8 horas da noite. Eu tava fazendo a janta, aí eu coloquei meu celular assim no armário, fui fazendo a janta e escutando a Clara. Eu falava, gente, eu preciso fazer o curso dessa mulher, Tá pelo vendo? amor É isso que de gera desejo Deus. nas pessoas, Sim, né? exatamente. Não, eu preciso ter, que vai ser o diferencial, vai ser o divisor de águas. Exatamente. E aí ela abriu o curso em março, e aí eu comprei o curso dela também. E olha só a rotina, né? A Jéssica falando, eu tava fazendo a janta, coloquei ali, Sim. porque a maioria das vezes a nossa vida é tão corrida, tem Sim, tanta coisa pra fazer. sim. Você fala, que horas eu vou assistir isso? Que horas eu vou ter um tempinho? Ainda mais com 3 crianças. Aham. Porque lá em casa só tem a Alicia. E ainda consome 100% do nosso tempo, Sim. porque a prioridade Vixe, é ela, né? Aí você Prioridade é imagina ela. quando é uma mãe com 3. Não, gente. E aí é as crianças, é a casa, você tem que dar conta Sim, de tudo. exatamente. E é uma loucura. Eu tive que repartir, assim, minha semana em turnos. É exatamente isso que eu queria te perguntar. Como que você fez a logística Sim. como mãe, empreendendo? Porque isso aqui você é uma artesã, você usa suas mãos, é 100% manual o seu trabalho. Sim. E cuidar dos seus filhos também é o ato manual, você com cuidar de certeza. casa. Então, assim, como que você conseguiu, que é importante o pessoal saber, para outras mulheres, para inspirar outras mulheres, para saber como que você consegue fazer isso, porque fácil não é. Não, gente, Porque não é fácil. perrengue aqui, é perrengue ali, é filha doente, ainda mais Nossa. criança pequena. Aham. Né? Então, assim, como que. Sim, você criou uma logística para facilitar essa sua rotina? Sim, eu criei. Primeiramente, eu quero falar para
todas as mamães que querem empreender. Gente, não tenha medo. Se vocês querem empreender, vão, façam. Porque, gente, a maternidade é um desafio, mas ela não é um empecilho para você começar a fazer, tá? Eu aprendi isso e é real. E uma coisa que o meu esposo falava assim para mim: Jéssica, você tem que começar a separar as tarefas de casa, que você vai fazer com as crianças. E isso não entrava na minha cabeça, porque eu acordava de manhã, eu falava, meu Deus do céu, eu tenho que cuidar de criança, que não foi pra escola, eu tenho que cuidar de casa, tem um ateliê que eu tenho que fazer isso. Respirei fundo, falei, não, parte da manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer isso, e à noite eu vou fazer isso. E foi onde começou a dar certo, porque o Miguel e a Isabela, que são mais velhos, ficavam a parte da manhã na escola. Até porque quando você entende que você pode delegar, as coisas fluem de uma outra Flui forma. muito melhor. Até porque flui muito você melhor. não é mãe solo. Você Não, tem o seu esposo, sim, você tem rede de apoio. exatamente, Então, peraí, exatamente. você também vai trabalhar? Ok, eu também quero trabalhar. A gente Exatamente. acorda naquela assim, eu quero dominar o mundo, né? Quero É, fazer isso. a gente acha que a gente dá conta de tudo, Isso. dá conta do mundo inteiro. Isso. A gente não dá conta, Não, gente. não dá conta. Mas eu, como Nossa. mãe, eu falo com propriedade também. Eu não A dou conta de prioridade é a minha filha. Sim, com Então, certeza. a minha agenda gira em torno Da da minha agenda filha. dela. É, tá? igual eu também. Horário de filho, levar pra gato escola, amarelo. levo pra escola. Horário de levar pra terapia, levo pra terapia. Horário de levar pra dança, levo pra dança. Então, é em torno dela que É em gira. torno dela, Porém, exatamente. você tem um diferencial, você tem rede de apoio. Você tem marido que dá pra dividir tarefas, né? Sim, com certeza. E meu marido, ele me ajuda muito, gente. Ele limpa a casa, ele cuida das crianças. Que bom. Ele me ajuda muito. Nossa, o Marcos, ele me apoia muito, assim, gente. É surreal, assim. Isso já é meio caminho andado. Homens né? que estão assistindo isso, por favor, Muito. entendam que Se inspirem suas nisso, esposas né? precisam de apoio, porque Precisam sim, gente. você, muito. mãe, tendo um esposo dentro de casa, então, assim, ajuda a organizar. Porque o que Vai acontece? preparando, Tem porque muitos você homens. for participativo dentro da Sim, relação. porque tem isso muitos te homens. desgasta e te traz energia Com também. certeza, porque o que acontece? Tem muitos homens que acham que só porque a mulher fica o dia inteiro dentro de casa Acha que você com tá à o filho, toa. acha que ela não faz nada. E você não tem noção. Gente, vocês não têm noção a que é função. cuidar de criança, gente. Exatamente. Vocês não têm noção a função Exatamente. que é. Igual, tipo assim, o Eu não Gabi, tenho ele mesmo, não ia porque pra eu não tenho creche. filhos. Meu Deus. O Gabi, ele Mas eu não tenho ia pra sobrinhos. creche. Então, tipo assim, ele acordava às 6 horas da manhã, era meio-dia, a minha casa tava isso aqui, porque eu só tava em função dele. Sim. É só função dele. E às vezes os maridos acham que não, que é simples trocar uma fralda, nananã, ainda mais no puerpério, aquele trupé. Então, tipo assim. O corpo com os hormônios ali, a flor da pele, exatamente. né? Então, A eu mulher tive- passando por várias questões. Sim. E você sabe que é engraçado? Que a gente fala muito em ajudar, né? O marido precisa ajudar a esposa. Mas, gente, é obrigação da com pessoa certeza, também. obrigação. Porque participação. a pessoa mora Exatamente. junto, ela Sim. também fez o filho e Ela também suja, ela também. Ela também come. Sim, a gente vive numa sociedade muito machista, né? Exatamente. Onde a mulher tem que dar conta de tudo, onde o serviço de casa é só coisa de mulher. E ainda bem que hoje isso tá mudando e as pessoas estão começando a enxergar isso de uma outra maneira. Porque é muito cansativo você tomar conta de uma casa sozinha. E aí eu fico imaginando assim, né? Porque lá em casa tem a Alicia, eu só dou uma forcinha. Eu brinco e falo assim, gente, eu tenho um filho que é um gato amarelo e eu não dou conta de tudo que eu preciso fazer. É verdade. Aí agora, imagina uma mãe, aí eu fico pensando na Jéssica, ela tem gêmeos que querem atenção, aí ela tem o Gabi, que é pequenininho, que depende Pequenininho. totalmente, e a gente sabe muito bem que os filhos, eles têm um apego maior com a mãe. Tem, muito. Porque a maioria das vezes o pai, ele Trabalha trabalha fora, fora. ele fica menos tempo com as crianças. Uhum. Então, assim, demanda mais trabalho pra mãe de qualquer maneira. Exatamente. E é uma A coisa... divisão nunca é justa. Não, a divisão não é justa. E Mas aí, é porque eles sempre alegam que eles estão trabalhando. estão provendo, né? Exatamente. São provedores da casa, da família. Mas aí, poxa, e a mãe, ela tá fazendo o quê? Ela tá o quê? Ela jogou as crianças lá fora, as crianças estão tudo sujas, não tá comendo. Ela tá investindo A no casa tempo que dela, ele né? chega, Que vale a ouro. roupa Exatamente. dessa pessoa tá limpa. Então, assim. Mas é muito bom a comunicação, porque às vezes, nos atendimentos que eu faço, eu sempre ouço assim: ai, eu preciso fazer comida pros meus filhos, ai, eu preciso fazer isso pro meu marido. Eu falei assim, mas você já falou pra ele
que você não dá conta de fazer tudo isso Mas sozinha. não tem diálogo, hoje em dia não se Mas tem exatamente, diálogo. não tem a comunicação. Mas assim, você precisa externar. Porque eu acho que você precisa derrubar o seu muro quando você é jovem, principalmente. Mas quando você tá naquele ciclo de derrubar o muro e falar pra pessoa assim... Eu estou demonstrando a minha fragilidade aqui pra você entender que isso pra mim é doloroso. Exatamente. Fazer tudo sozinho e não verbalizar tá sendo doloroso. E as pessoas têm medo de fazer exatamente isso, de Exatamente. falar. De falar. Exatamente. Tipo assim, olha, eu preciso do seu apoio aqui. Pode ser que não seja fácil, mas é simples falar. Exatamente, falar. Eu Comunicação, falo, diálogo, ela- comunicação ela dentro do muda- relacionamento é muito importante. Muda muita coisa, né? Aham. E em casa, assim, eu e o Marcos, a gente não tem esse defeito. Porque eu falo muito, eu sou muito... Ai, ele é Às vezes eu tô... Gente, vocês não têm noção. Eu tenho coisa do ateliê pra fazer, igual hoje. Eu trabalho fora, e aí eu tenho a minha funcionária. E hoje ela ficou doente, a Paty, tadinha, a Paty. E aí a casa é aquele regaceiro, e eu tendo que fazer as coisas do ateliê. Aí eu liguei pra ele e falei assim, vida, a Paty não veio. Vida, ó, eu tenho que fazer tanta coisa. Ele, vida, calma, quando eu chegar em casa, você sabe que eu te ajudo. Mas, amiga, e isso é muito bom. Eu fico pensando assim, os homens, né, que tiveram as suas esposas ali por trás por tantos anos, fazendo todo esse trabalho que é tão difícil quanto você trabalhar fora ou mais, porque a gente tem essa oportunidade, né, de ter trabalhado fora. Eu fico pensando assim, eu não sei se eu trocaria. O trabalhar fora, na maioria das vezes, é muito mais fácil do que esse trabalho doméstico que a gente tem que fazer. Porque você foge é da- muito você mais foge da fácil. realidade. É uma do dia a dia. válvula de escape. E né? nunca acaba, nunca acaba. Eu fico pensando, será que essas pessoas seriam tão bem-sucedidas? Será que essas pessoas teriam chegado onde chegaram sem ter essa rede de apoio das Um esposas? exemplo é Lógico minha que mãe não. e seu pai, né? Exatamente. No caso, sua mãe e meu pai, né? Os nossos pais. Enfim, Nossos pais. Se o meu pai não tivesse a minha mãe ali fazendo tudo, Todo o movimento organizando mesmo. tudo, porque nós éramos 3 crianças. O meu pai ele tinha 2 empregos para dar conta, né, de tudo. E se não fosse a minha mãe ali por trás, ajeitando tudo, organizando tudo, ele não teria nunca 2 empregos. É igual Porque em como casa. que a pessoa tem 2 empregos e aí ela chega em casa, tá tudo organizado, a comidinha Aham. quentinha feita, roupa lavada, casa Os limpa. 3 caquentos, tudo bonitinho, sentadinho Banhado, no sofá. Nem parece bonitinho. que botaram fogo na casa o dia inteiro, você entendeu? Exatamente. Então, mas- assim, eu penso nisso sempre. Outro dia eu tava... Não sei o que eu tava fazendo na rua. E eu cheguei... Eu costumo fazer... tomar bastante a frente da cozinha lá em casa. A Laizinha me ajuda, a gente faz juntas. Mas teve um dia que eu tava na rua, eu cheguei... Ela no risoto. Gente, inclusive... Aquela pra me quem- deve um risoto tem mais Tem de um uma ano e meio, lista, tá? tem uma lista de pessoas Gente, pra quem eu tô devendo risoto, eu juro que eu vou pagar. Eu comecei a fazer um planejamento no começo do ano, não consegui tirar do Não papel pagou pra ainda. ninguém esse Não risoto, paguei, mas tem uma mas lista de eu juro que eu vou pagar. inadimplência. E aí eu fui trabalhar de manhãzinha, eu cheguei em casa e a Laizinha tinha feito o almoço sozinha, tinha feito todo o almoço. E aí a casa tava limpa e eu falei assim, cara, é muito fácil. É uma delícia você chegar e tá aqui, ó, pim, um passe de mágica. Como é fácil pra pessoa que trabalha fora e chega em casa e tá só tudo vem. organizado e ela só isso. Eu falei assim, meu Deus, como é bom isso, como é... Eu fico pensando, é um privilégio. E as pessoas têm que dar valor, têm que dar muito valor nesse trabalho. Porque o trabalho doméstico, gente, ele é muito difícil. É árduo, cansativo. exaustivo. E eu fico assim pensando, às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa, o que ela fez o dia inteiro? Gente, Exatamente. Gente, tem coisa assim. Mulheres que resolveram misericórdia. cuidar da casa e não trabalham fora. Se um dia o seu marido perguntar o que você fez o dia inteiro, no outro dia você não faz nada. Você não Exatamente, cata pra a ele- roupa dele que ele joga pela casa. exatamente. Você não vai lavar a louça, você vai deixar o banheiro sujo. E aí eu quero Pra ver acabar com o ele falar... relacionamento, me siga pra mais dicas. Não é pra acabar, não. Não é pra acabar. É pra eles darem valor em vocês. Me sigam para mais dicas de matrimônio. Mas é realmente, Mas- nem todo. Os começos, os inícios, né, não são fáceis. Não. E ainda mais quando a gente não tem apoio, quando não tem quem. Porque não tem quem vai pegar na sua mãozinha na porta da sala. Jéssica, vem. Que eu vou. Tá. Não tem. Ou você começa, ou você dá o primeiro passo com o que você tem ali no momento, ou você não faz. Essa é a verdade. Exatamente. Porque tem muito mais coisas contra, muito mais empecilhos
do que coisas a favor para você começar. Exatamente. E o Marcos, assim, ele é um grande marido, assim, por causa disso, sabe? Ele me ajuda muito, 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 muito. Eu tenho isso. Tanto é que a gente falando disso, né? Teve uma época que eu me culpava, porque eu estava trabalhando em casa e tudo mais, dava certos gastos, mas eu não tinha renda. Eu falava, gente, meu Deus, é tudo ele, tudo ele, tudo ele. E um dia eu cheguei a confrontar isso com ele. Eu falava, gente, eu preciso voltar a trabalhar, eu quero te ajudar com grana em casa e tudo mais. E ele falava assim pra mim, amor, se você não estiver em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, e eu estiver tranquilo para poder sair para trabalhar, quem que vai fazer isso pelos nossos filhos? Exatamente. Então, ele falava isso. Ele falava, você não tem que se culpar, você não tá me... Porque eu achava que eu era um fardo. Amiga, e vou falar uma E aí? coisa. A culpa, ela é uma coisa que ela acompanha as mães, né? Sim, tem... A mãe, ela se sente culpada quando ela trabalha fora. Ela se sente Exatamente. culpada quando ela fica em casa e deixa de trabalhar. Gente, é uma culpa constante. Sim, Me contem mais sobre isso. Porque eu sempre escuto alguém... Alguém não, né? Várias mulheres relatando isso, que sentem culpa o tempo todo. Sim, para essas mães, tipo assim, a gente não tem que sentir culpa nenhuma, porque a gente não tem culpa. A gente tá fazendo tudo melhor para que a gente crie eles, né? Tá fazendo o melhor que você pode melhor ali que a dentro gente possa, da maturidade dentro que você tem nesse Sim, momento, dentro né? da maturidade que eu tenho nesse momento. Tanto é que eu vejo a diferença de como eu era antes, quando eu ganhei o Miguel e Isabela, e hoje com o Nossa, Gabriel. É muito. Então, é muito diferente. É muito diferente. E antes eu me culpava muito. É porque Hoje- ser mãe é um aprendizado também, Sim, né? Ninguém é um nasce sabendo Não, ser mãe. ninguém nasce Tem sabendo, muita gente pra dar gente. palpite, mas não tem uma pessoa pra ir lá não dá. lavar uma louça pra você, Não estender tem. as roupinhas sujas da criança que suja um batalhão de roupa. Antes eu me culpava muito. Eu me culpava porque eu voltei a trabalhar na época. Nanana. Hoje eu falo, gente, igual o Gabi. Eu falei assim, eu quero voltar a trabalhar. Mas eu tô dentro de casa, tô trabalhando dentro de casa, mas eu tô trabalhando. Então, tipo assim, gente, pra mim eu não me senti nem um pouco culpada de ter que colocar ele na escola, de ter que colocar ele na creche. Já foi mais fácil com Já foi mais do fácil. Miguel e a Isabela. Porque o Miguel e a Isabela, o dia que eu fui levar eles pra creche, Oh, meu Deus. meu Deus, que mãe é essa? Eu tô indo trabalhar, poderia ficar em casa deixando os filhos na creche. Ai, gente. E são sentimentos, assim, que infelizmente a gente passa por isso. Eu, quando tive a Alicia também, eu engravidei muito nova, né? Tive a Alicia com 20 anos. E o fato de eu começar a trabalhar logo, quando ela tinha 11 meses, logo em seguida já começar a fazer faculdade. Eu amamentei até 2 anos de idade, então ela era muito apegada a mim. E eu não tinha rede de apoio nenhuma. Minha rede de apoio era a Tamires, só que ela sempre estava comigo. Então, quando a gente ia sair juntas. Não tinha com quem deixar, não tinha como fazer. Então, o processo da mãe solo não dá pra romantizar, porque Não dá mesmo. é muito mais difícil. É 1000 vezes mais difícil, sabe? Já é difícil o processo da mãe que tem apoio, que tem um companheiro ali do lado. Mas a mãe solo que não tem... Rede de apoio, Não né? tem rede de apoio, não tem ajuda financeira, não tem ajuda afetiva, não tem nada. É muito pior, é muito mais difícil, é um caminho muito árduo. Lógico E aí, que é. além de começar a trabalhar quando ela tinha 11 meses, eu já comecei a fazer faculdade. E aí eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, tinha que ficar com ela no final de semana e nas madrugadas da vida era amamentando. Então foi isso por 2 anos. Foi muito difícil. E eu lembro que na eu época... me culpava demais. Eu lembro que na época, no seu trabalho, tinha um nenezinho também. Aí às vezes você falava assim, eu me sinto culpada porque Porque a eu minha deixo a minha na filha creche tá na creche E cuido de e outra. eu cuido de outra criança. Exatamente. E puxando a linha desses empregos que a gente teve antes de virar empreendedora, eu passei por trabalhos, gente, que, assim, foram lições pra vida, sabe? E, assim, um dos primeiros que foi quando eu decidi fazer faculdade, o meu patrão, ele me ajudava a fazer o trabalho da faculdade. O Oséias, marido da Laine. Os meus trabalhos Dois de faculdade... queridos. Exatamente. Ele me ajudava a fazer, entende? Então, mas isso não diminuía a minha culpa de deixar minha filha na creche pra trabalhar, estudar. Coisas que, assim, eu queria fazer, era mais forte, sabe? E ela não deixava de ser uma prioridade por conta disso. E como a Laizinha não tinha ajuda financeira,
todo o salário que ela recebia Era era tudo tudo pra pra Alicia. Tudo, Então, tudo, assim, a 100%. mãe, ela acaba sempre ficando em segundo plano. Sempre. Porque ela coloca os filhos em primeiro lugar. E aí, quando ela se coloca em prioridade em algum momento, ela tá sempre se sentindo culpada, as pessoas julgando. E eu não Exatamente. vejo isso acontecer com os homens. Não. A mulher, ela tá na balada e ela tem um filho. Aí você vê as pessoas falando assim: quem ficou com o filho pra ela vir aqui? Exatamente. E você nunca vê essa mesma pergunta pro Pro cara. homem, não. E pior ainda que essa questão da balada é a questão de trabalho. Quando a gente faz uma entrevista, a primeira coisa que perguntam Tem pra mulher: filhos? tem filhos? Já passei por Como é a isso. situação com seus filhos? Se o seu filho ficar doente, Tem alguém pra alguém buscar? que possa ficar com ele? Eu já passei por isso, gente. Nunca, eu nunca, Nessa pele, eu com certeza. nunca ouvi falar que um homem precisou responder isso em qualquer entrevista de emprego. Não precisa. E por isso. Ah, você tem filhos? Tenho. Ai, que lindo. Tá Nossa, trabalhando meu pra Deus, sustentar os filhos. Aham. Gente, é um absurdo. É um absurdo. São valores totalmente invertidos. Sim, sim. E na época eu não tinha, assim, ajuda financeira, né? Até hoje não tenho. Ser mãe solo é mãe solo mesmo. Literalmente ser mãe solo. Então, eu me sentia culpada. Aí todo o meu salário era integral pra Alicia. Roupa, pras necessidades dela. E eu não comprava roupas pra mim. Eu não comprava as coisas pra mim. Eu deixava, de fato, de me presentear do básico do básico. Então, muitas a Tamires me ajudava com essa parte. Eu dava pra minha filha, a Tamires dava pra mim. Você entendeu? Então, se eu não tivesse isso, também teria sido muito mais difícil. E por isso que eu falo, gente, digo e repito, meninas que estão no corre, isso mesmo, não desistam, Não desistam persistam, se posicionem. O mundo precisa da gente posicionada e ocupando espaços, porque não é fácil, não é fácil. E não se culpem assim por você estar trabalhando fora e deixar seu filho na creche. Gente, você tá fazendo isso por ele. Ele tá ali, tá sendo muito bem cuidado e tudo mais. Tudo isso passa, gente. Tudo isso passa. A criança vai crescer e ela não vai deixar de te amar por isso. Muito pelo Exatamente. Pelo contrário. contrário, Vai ela vai fortalecer ter esse orgulho, laço. ela vai ter orgulho. Vai ter orgulho, vai falar, ter caramba, orgulho. foi por mim. Até porque hoje minha filha tá com 13 anos. E o diálogo é o que a gente mais preza em casa. A gente conversa muito a respeito de tudo, de todos os assuntos. Então, isso de na época deixar ela... Gente, é a vivência que ela precisou passar também. Exatamente. Não dá pra colocar a criança numa redoma de plástico e falar, vai viver A nessa gente bolha. quer. Exatamente. A gente quer. A gente quer muito. Nossa, minha vontade A era gente deixar a quer Alicia demais. só debaixo da minha asa. Mas não Mas dá. a molecada cresce que a gente nem vê. O tempo passa muito rápido, E aí, né? quando a gente vira empreendedora, é muito melhor, porque a gente tem o nosso... A gente tem controle do nosso tempo, na Tempo verdade. de qualidade. Tempo de qualidade. E aí a gente direciona esse tempo para os nossos filhos, para as Exatamente. pessoas que a gente realmente quer direcionar. E a prioridade, né? Você vai vendo, não. Eu vou Aham. direcionar pra cá. Não vou gastar meu tempo com Exatamente, isso. não quero gastar minha saúde mental com Isso. esse perfil Isso, aqui. Não quero. exatamente. Não quero nível de desgaste hoje. Eu faço meus E horários. empreender realmente te dá essa luz, né? Então, mas eu imagino, por exemplo, moramos eu e minha mãe, né? Tenho os meus sobrinhos, ajudei um período a cuidar dos meus sobrinhos, então eu acho que é bem puxado. Eu lembro dessa época, quando você morava ali na Rua 10. Sim, era bem puxado, mas assim, nada como a mãe ali. Porque assim, Não eu compara. passava de um período que a gente estava ajudando, eu ajudava de uma forma significativa com 5%, porque assim, você está contribuindo com o quê? Então você pode ficar, ela precisava trabalhar? Então deixa, então a gente vai ajudando. E 5% já era uma demanda muito grande do seu tempo. E o que acontece? Aí eu percebi, aí eu via de clientes com ai, olha, eu tô atrasada porque eu tô com filho pequeno e é mais difícil. Ai, já aconteceu um imprevisto, ai, a criança tá doente. E aí eu penso assim, quando você tá empreendendo, né? Porque aí você é mãe, independente se você é esposa ou você é solo ou solteira, mas você é mãe, você empreende de uma forma geral, você tá como empreendedora. Então, assim, exige muito mais de vocês, né? Exige Com muito de mim certeza. em outros caminhos, mas exige muito mais da mulher que ela é mãe, só por fato de ser mulher, mas Exatamente. fato de ser mãe e mulher é assim... A gente tá sempre em desvantagem. É Sempre- uma a gente tá questão, sempre é uma lá questão atrás, muito, sempre. uma questão realmente muito delicada.
Então, assim, congratulations, ladies. Obrigada. Porque eu não só vejo aqui, mas em vários outros lugares que realmente é muito difícil para as mães. Sim. E parabéns por você, por todas as Obrigada. mamães, todas as mulheres que empreendem, Obrigada. que são donas de casa, que são esposas ou que são mães solo e tá se esforçando o tempo todo para poder entregar realmente o melhor. Exatamente. Porque se você não puder fazer isso por você e pelos seus filhos, Ninguém faz. gente. Exatamente. Ninguém Não vai tem fazer. quem faça, É não verdade. tem. Nós que vamos atrás, ele tem que fazer pela gente, pelos E é nossos muito filhos, difícil. Porque, assim, não tem ninguém que vai fazer nada pela gente. E o passo de você dar e falar assim, eu vou empreender agora, eu vou trabalhar pra mim. Aí você sem renda nenhuma, num começo... Gente, é muito difícil. Muito. Se qualquer pessoa em sã consciência desistiria. Qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de sanidade mental ali, gente, Mas- desistiria. mas Abriria a eu mão consegui. Mas e falaria, não, eu vou que é- trabalhar... Qual é a diferença da pessoa que consegue e a pessoa que não consegue? A persistência. A pessoa que conseguiu, ela não desistiu. Não É desistiu. apenas isso. Porque todo começo é muito difícil. Com certeza. Vão chegar momentos ali que você não vai ter R$1 no bolso. Eu falo isso, eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. É extremamente cansativo. A gente dando ali o sangue, fazendo o seu melhor. E na sua cabeça você pensa assim, nossa, eu não tô tendo nenhum reconhecimento. Por que eu tô fazendo isso? Nossa, já pensei muitas vem a vezes. vontade de desistir. Vixe. Você olha pra sua conta bancária e você fala assim, não tem R$1. Quantas vezes eu pensei em voltar pro CLT? Sim. Quantas e quantas vezes chorando dentro do carro, eu falando Sim, pra Laís, eu vou eu não desistir. tenho R$20. Não quero saber, você vai continuar. Eu vou procurar um emprego, eu vou voltar a trabalhar para alguém, porque não dá. E realmente, hoje, o meu tempo de qualidade é o que eu tenho de mais precioso no meu Sim. trabalho. Hoje é o que me dá gás para continuar, é saber... E também fora, assim, eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso aqui. Eu trabalhei em lugares que eu fui muito humilhada. Trabalhamos, né? E quando eu lembro de certas situações, são Exatamente. feridas que doem muito. E você pensar assim... Eu nunca tinha pensado em empreender, eu nunca tinha pensado em ser dona do meu próprio negócio. São Eu tinha um escolas da sonho vida, né? de ser modelo muito nova. Eu comecei com 12 anos. Mas quando eu desisti pra valer. Eu não pensei em voltar. E aí, quando a gente decidiu abrir a nossa loja de chinelos, que a gente também não tinha R$1... É, porque essa também. E a gente- Só um adendo. A gente já trabalhou juntas, pra quem não sabe. Nós trabalhamos em um emprego por alguns anos juntas. E foi o melhor emprego da minha vida. Mas foi o pior emprego da minha vida. Ai, é vivendo o melhor dos dois mundos. Exatamente. Porque era Eu já muito vivi bom isso, trabalhar já. com a Tamis, era muito bom o quadro Vivi de isso em dois funcionário que lugares. nós tínhamos, porém, as humilhações e as lições de vida eram constantes. Todo dia tinha um movimento para você olhar e falar, não, eu quero mais, não é isso que eu quero. Todo dia tinha uma situação de E aí humilhação. foi aí que começou a sabe? despertar na gente essa vontade de ter um negócio juntas. E eu falo assim, que eu não me arrependo em nada, porque o nosso projeto não deu certo. E pode ser que tenha alguma coisa que você vai fazer que não dá certo, mas- só que não é o motivo para você desistir. Exatamente. Aquilo foi só o início do Exatamente. empreendedorismo. Porque a gente abriu nossa loja em 2018. 2018. Final de 2018, ficamos com ela até 2019, comecinho de ano, 2020. Isso mesmo. E assim, a gente quebrou, falimos, pagamos dívidas dessa loja até meados agora de 2023. Então, as pessoas, elas desistem muito fácil. É o primeiro empecilho, primeira pedra no caminho, não, já vou cair fora. E só essa história de inspirar pessoas, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vejo o trabalho da Tamires, o quanto abrange pessoas que a gente não tem nem ideia que vai alcançar esse tipo de público, essas pessoas. Então, quando a gente começa a empreender, e principalmente a gente que trabalha com internet, com rede social, a gente não tem a ideia de onde o nosso trabalho vai chegar,
como vai chegar, Sim. quem vai alcançar, que maneira que vai ser aceito isso, Como vai tá? ser interpretado. Como vai ser interpretado. Só que também é muito gratificante quando a gente vê uma pessoa movimentando a vida dela, mudando e aplicando aquilo que a gente tá passando. Exatamente. E pro lado positivo. Isso é muito gratificante. É muito especial. Então, realmente, a inspiração é algo muito sério. A gente inspirar pessoas e movimentos na vida das pessoas. E eu falo isso porque eu não tinha noção de que eu poderia voltar a trabalhar com modelando, a trabalhar com comunicação na idade que eu voltei a trabalhar. Eu tava Mais com uma vez, 32 a idade. Exatamente, eu tava com 32 anos. E aí a gente fez umas fotos pra loja que a gente tinha comprado umas peças. E aí eu virei pra Laís e falei assim: eu quero voltar. Eu quero fazer foto de novo. E aí ela falou assim: Bila, eu tô com você, o que você quiser fazer. igual o Marco fez. Eu te pegou na minha Botou mão. tudo na caixa, então vamos. Agora vamos pra Pegou onde na você minha quer. mão, ela falou assim: eu vou comprar as peças, você vai fazer foto e você vai ser modelo da nossa loja e a gente vai conseguir, vai dar certo. Só que aí, na época, a gente não tinha experiência com a parte administrativa. Então, por isso que eu falo, gente, o problema não é as coisas não darem certo. Às vezes o problema é a gente achar que a gente sabe muito e que a gente não precisa estudar sobre. É a Exatamente. gente achar que tá tudo certo ali e que você vai conseguir só pela sua perseverança e vontade de ficar trabalhar. estagnado Não ali é naquele assim. Não é local, assim, Não é só força de infelizmente. sem essa zona vontade. de conforto. Não é Ó, só força de vontade. Se hoje fosse pra eu É fazer força de vontade, luta. o que a gente fez na época, Choro, eu teria felicidade. começado com um aluguel muito mais baixo. Na época a gente pagava 4.100 só de aluguel. Dava pra ter feito Vinha muita coisa 800 diferente, reais minha só irmã. de energia. Então, assim, hoje eu tenho uma cabeça, eu tenho uma maturidade, uma experiência que me veio dessa situação. Com certeza, a gente Né? aprende. Então, assim, pesquisem antes de dar o primeiro passo. Não pega a sua reservinha de dinheiro e já sai comprando as coisas sem saber Não, o que é, o que gente, você é quer fazer. estudo. Exatamente, porque isso aí aconteceu comigo de novo quando eu virei modelo. Porque eu já tinha sido modelo, só que as coisas mudam, as coisas se atualizam, Ixi. tudo muda, tudo é diferente. E eu achava que eu já sabia tudo. E eu falei, pra quê? Eu não quero, eu vou fazer curso pra quê? Eu vou seguir outras pessoas pra quê? Eu já sei tudo. Então, Aí você assim, se engana, né? E aí, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, porque a gente tinha acabado de fechar a loja tinha deixado dívidas altíssimas, e eu não queria de jeito nenhum voltar pro CLT. Eu não queria voltar a trabalhar para outras pessoas. Só que não teve jeito. E aí, eu fui fazer um bico numa livraria, numa papelaria, na época de volta às aulas. Eu ganhava R$30 Por dia. por dia. Pra época, dava R$900 no mês. Inclusive, quando eu fui contratada, a pessoa falou assim, olha, é o que eu consigo pagar se você tiver tudo certo. Gente, eu não tinha R$1. Eu falei, tudo bem. Eu vou A aceitar. gente não tá falando de 10 anos atrás, não, gente. A gente tá falando de 2020, tá? 2020, antes da pandemia estourar. E aí eu fiz planos na minha cabeça. Eu falei assim, eu vou trabalhar até julho, até o meio do ano, eu vou juntar um dinheiro e eu vou para São Paulo. Porque eu tinha isso na minha cabeça, que para ser modelo eu tinha que estar em São Paulo, que eu não podia fazer isso aqui. E aí foi. Eu trabalhei 30 dias. Toda suada, suja, carregando caixa, atendendo cliente, ganhando R$30 por dia. E aí eu cheguei em casa um dia chorando e eu falei assim, né, conversando comigo mesmo e com Deus, eu falei, por que o senhor tá fazendo eu passar por isso de novo? Por esse tipo de humilhação de novo, com pessoas humilhando. Por que eu tô passando por... Eu não me importo, né, eu conversando com Deus, não me importo de trabalhar. Não me importa se eu tiver que trabalhar em qualquer outra coisa. Mas é muito duro você ser humilhado pelas pessoas. A pessoa tem dinheiro e acha que ela é melhor que você. E aí eu falei assim, eu consigo ganhar mais que R$30 se eu for para São Paulo, trabalhar como modelo. Eu vou de loja em loja, eu vou tentar e eu vou conseguir. Cheguei em casa e falei, mãe, a gente vai para São Paulo. Porque eu não sabia andar lá. Eu não sabia pegar um metrô, não sabia pegar ônibus, nada. Cria de Jales mesmo, gente. Já lá, eu tô chorando, não quero chorar. E aí eu entrei em contato com o Ricardo, que faz foto. Falei, Ricardo,
vamos fazer umas fotos em forma de permuta? Gente, eu não tinha 2.000 seguidores. Eu não sabia nem fazer o meu trabalho. Quem acha que dom existe, nunca viu meus stories. Nunca viu meus stories de Tudo tem um começo. começo, né, Nunca viu amiga? meus stories Todo de mundo começo. começa de alguma Gente, forma, todo mundo pelo passa amor de pelo Deus. processo. Eu sempre falo isso e é uma das frases mais potentes e fortes pra mim. Todo mundo passa pelo processo. A pessoa que você admira, ela começou do nada. Com certeza, A gente. pessoa ela que começou- você olha e você fala assim, nossa, ela é minha inspiração. Ela teve momentos ruins também no começo. Ela não veio prontinha. É por isso Exatamente. que inspiração, gente, é um ato de responsabilidade, tá? Não adianta. Ai, que lindo, que maravilhoso. E pipi. Gente, vocês não têm noção do início. Eu gravando os stories dessa aqui, eu filmava pra ela, aí tá. Aí eu olhava assim, ficou uma bosta. E aí, Ela falava, Ai, Bila, tá uma bosta. aí a eu... gente via de novo. Falei, conversa como se você estivesse conversando comigo. Vai, você é boa, fala. Aí eu, aqui, ó, Ai, gravava. gente, como era E aí foi difícil pra mim. melhorando. Foi Nossa, melhorando imagina, com eu o também. tempo. E Pra eu, até eu falar. como eu tenho muita pressa de ser boa, de deixar de ser ruim muito rápido, eu fiz isso com ela também. Não, Bila, vamos, sabe? Então Ela- era... E aí eu fui e eu tirei essas fotos com o Ricardo. E eu fui pra São Paulo, eu imprimi, a Letícia, minha melhor amiga, montou uma arte de composite pra mim, porque eu e a tecnologia, nós temos dificuldade. Hoje, eu mexo melhor no Canva, eu me viro, mas na época eu não entendia nada, eu não sabia. Então, ela montou um composite pra mim com as minhas medidas, meu telefone. Eu coloquei uma roupa, fiz uma maquiagem leve e eu fui com a minha mãe. Nós fomos de loja em loja Nossa, no Brás. eu lembro que você falou pra mim sobre isso. Não, amiga, eu vou de loja Eu fui. em loja. Porque eu não E eu foi. não Eu vou bater tinha. porta, vou... E Eu, foi. eu não tinha 2.000 seguidores no Instagram. E nessa época. E peraí que o pior vem, tá? Nessa época, era uma coisa assim, era muito necessário. As pessoas, elas viam números, né? Ah, se você não Sim. tem a quantidade de Não seguidores, serve. não Que serve. Que na época era o arrasta pra cima. Isso, Você tinha não uma tem pra arrasta cima. pra cima. verdade. Você não é. E eu passei de loja O em arrasta pra cima era um loja. número acima de 10 mil seguidores. 10 mil eu lembro seguidores. dessa... E aí eu fui de loja em loja e eu me... Oi, tudo bem? Ó, eu não tinha, gente, calculado, eu não sabia quanto cobrar. As pessoas, mas quanto você cobra? Eu não sabia dizer. E aí eu fui passando de loja em loja, conversando. Olha, tudo bem, eu sou a Tamires, eu sou modelo plus size, eu participei do Miss Brasil Plus Size, eu queria uma oportunidade, eu faço provador, eu faço foto. Nunca tinha feito um provador na vida. Eu não sabia fazer. Porra nenhuma, mas Eu era não- mentirosa? Eu mentia bem. É truqueira, Eu era tá? ousada. Truqueira. Eu era ousada. Eu Truqueira. era ousada. E aí, nesse dia, eu vi várias pessoas jogando meu composite fora. E aí eu falei, eu não vou desistir. E aí eu encontrei a Bruna Rego, que era uma moça que eu seguia, que eu Uma admirava. puta de uma inspiração também naquela época, naquele Ela momento. foi uma das primeiras blogueiras que eu comecei a seguir plus size, porque eu também não seguia blogueiras. Gente, eu não sabia o que eu tava fazendo. Essa era a verdade. Eu brinco e eu falo. Você só enfiou a cara, você Eu só falo foi, isso. Eu falou, tinha vou com a um cara, com a sonho coragem. e um Você foi celular velho. Eu tinha um sonho, um celular velho. E eu falei, eu vou. O iPhone 7? Era um iPhone 7. Seríssimo. Eu tinha. É esse iPhone aí? Eu tinha um sonho, um celular velho, gente. E aí eu encontrei a Era Bruna. uma zoeira, mas aí virou um meme. Eu encontrei a Bruna Rego e ela me abraçou e ela me acolheu e ela me falou coisas que eu nunca vou esquecer. Ela me deu dica. Eu falei assim pra ela, Bruna, eu tô totalmente desesperada, eu não sei por onde começar. Quanto você cobrava no começo? Aí ela falou assim pra mim, Tamires, eu não sei se é a sua realidade, eu não sei se isso vai dar certo pra você, mas eu fiz muito de graça. Ela falou, não sempre, tá? Ela falou, não seja boba, tem uma grande diferença. Você dar uma amostra do seu trabalho e você continuar fazendo de graça depois. Eu ofereci o meu provador de graça pra pessoa conhecer o meu potencial. Ela conheceu, ela quis fazer de novo, aí eu já cobrava um valor pra ela, pra gente poder continuar. Ela falou assim, muita gente não veio atrás nunca mais. Muita gente não veio, mas isso não era uma coisa minha. Eu fiz a minha parte. E aí ela me falou, ela gravou um vídeo comigo e ela falou assim, vocês ainda vão ver muito essa menina no mercado. Guardem esse rosto. Guarda esse roxinho.
E eu fui embora chorando pra casa da minha avó. Minha avó morava em Osasco. E naquele dia, eu falei assim, Deus, dá um sinal pra mim, pra mostrar que eu tô no caminho certo. E aí eu entrei numa loja e a gerente falou assim, quanto você usa? Que tamanho você usa de roupa? Aí eu falei assim, eu acredito que seja 48, 50. Ela falou, vem aqui então, experimentar. O nome dela é Jaqueline. Uma loira, muito bonita. Foi lá na Duquesa do Megapolo. Eu coloquei a roupa, ela falou, nossa, ficou lindíssima. Ela falou assim, você tem disponibilidade de horário? Eu falei, tenho. Ela falou assim, terça-feira eu quero você aqui então. Você vai trabalhar das 9 às 4 da tarde, eu vou te pagar R$200. Meu bem. Por semana. Por semana. Ela falou, eu quero você aqui uma vez por semana, toda terça-feira. Esses 30 dias você já fecha pra mim, você não vende pra mais ninguém? Gente, eu fingi costume, Mas você eu tremia. por dentro, você estava assim, meu Deus! Nossa, e aí ela chegou em casa e mandou assim, Bila, eu já tenho R$800, eu consigo comer, pelo menos. E aí mandou minha mãe embora pra casa e ficou em São Paulo. Aí a Jaqueline falou assim, olha, não é comum as pessoas virem acompanhadas, tá? Assim, da mãe, eu não sei, né? O que tá acontecendo. Uma marmanja de 35 Aí anos, eu expliquei tá? pra ela, falei, olha, Jaqueline, eu sou do interior, eu tô aqui em São Paulo faz uma semana, eu não conheço, não sei andar sozinha. Por isso que a minha mãe veio comigo. Ela falou, tô só te dando um toque, tá? Não é legal. Ó, você vai fazer o trampo pra mim, mas sua mãe fica em casa. Só que eu não, Sua mãe fica eu em não casa. quero a sua mãe aqui, tá? Na loja pequena. E eu assim, Parabéns, e aí Jaqueline, eu pelo comecei a trabalhar toda terça-feira, só que aí veio a pandemia. Na terceira semana que ela Na tava terceira trabalhando. semana que eu tava trabalhando, inclusive, eu fui trabalhar com uma mochilinha, porque era meu aniversário, e aí eu falei assim, eu vou pra Jales. Daqui 15 dias eu volto. Só Daqui- 15 dias a pandemia. Não tinha estourado ainda. Eu tinha na mochila 3 calcinhas e um macacão. Porque eu ia passar o final de semana e terça-feira eu ia voltar pra trabalhar. É verdade. Vim pra casa, vim pra Jales, aproveitei. E no fim de já semana... tava todo mundo comentando sobre a pandemia, mas não era nada assim, não tinha chegado aqui no Brasil ainda. Tava assim, só rumores, tinha alguns casos. Chocando. E aí, estourou. Vai fechar tudo por 15 dias. Eu tava aqui. E aí eu falei, Com cara, uma e mochilinha. agora? A mudança Minhas dela roupas todinha estavam lá em todas São lá. Paulo. Porque eu sou intensa, né? Eu falei que eu É. ia mudar pra São Paulo. Levei E ela tudo. foi. Levei todos os Tudo. meus calçados, toda a minha maquiagem, tudo. Não ficou nada aqui. Eu tava com macacão e 3 calcinhas. Apenas. E aí eu falei assim, gente, e agora? E a roupa dela não servia em mim. Aliás, as minhas não serviam nela. Não, minha sorte é que eu tava uns 30 quilos mais magra do que eu tô agora. E eu usei as roupas da minha mãe. Eu usava só vestido longo. Que bem... Graças a Deus que deu certo. Diga-se de passagem. Deu, né? deu muito certo. E aí essa mulher me ligou e falou assim, olha... a gente vai ter que dar uma pausa, porque eu não sei como vai ser as coisas daqui pra frente, né? Pandemia e tudo mais. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, e agora? Eu tenho cartão de crédito pra pagar. Eu preciso... Meu Deus, como que eu vou, né? O que eu vou fazer? E todo mundo parado, aquela coisa toda. E muitas vezes, né? Eu pensei em desistir nesse caminho. Só que aí eu pensei assim, né? Eu comigo mesma, os meus pensamentos... Cara, você já passou as piores coisas pra você começar. E agora você vai desistir? E aí eu falei, não, eu vou continuar. E aí eu fiz bico na Dinina. A Dinina Doces. É perto da minha casa. Uma amiga minha falou assim, você sabia que eles pagam R$60 por dia? E aí eu falei assim... já melhorou. De não 30 tenho... foi pra 60. Não é? Não, só que era menos horário. Era, tipo, acho que 6 horas, alguma coisa assim. Era pouco tempo. Diminuiu a carga horária e aumentou a grana. Isso. E aí eu falei assim, cara, eu tô parada. Eu não quero voltar pro CLT, porque se aparecer uma oportunidade boa, eu não quero perder. Eu quero, né, continuar. E aí eu ia lá... ajudava a fazer os doces, fazia na maior alegria, porque era um dinheirinho pra mim ali. E eu falo assim, eu tenho muita sorte, porque eu tenho meu pai como rede de apoio, que eu não precisei pagar aluguel, que eu não precisei pagar alimentação, porque se é uma pessoa que tem esses compromissos, né, essas obrigações, bem mais ela não complicado. consegue simplesmente falar assim, eu vou viver do que eu amo.
ela tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ela Ela É a tem... mesma coisa que você falar, eu sou uma planta, eu vou viver de fotossíntese, entendeu? Exatamente. Mas aí ela só precisa do sol, eu preciso do sol, de comida, de banho, de casa, Exatamente. entendeu? Exato. Então eu falo assim, se você tem vontade de empreender, se você já começou, não desista. Não desista. Eu sei que o caminho é muito difícil, eu sei que tem hora que dá vontade da gente sair correndo, dá vontade de desistir, principalmente quando afeta na parte financeira. Nossa. Que a gente fala assim, eu preciso pagar essa conta, o desespero bate na gente, mas não desista, persista, porque as coisas vão dar certo e tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu escutei isso hoje e quando eu olho a minha caminhada, que não é de muito tempo, porque são 3 anos apenas, olha só. Onde eu já cheguei. Exatamente. E quantas vezes você quis desistir? Gente, foram muitas vezes. Não foi uma nem duas. Muitas vezes de fato. que eu achei que o meu trabalho não fazia diferença nenhuma na vida das pessoas. E hoje, toda mensagem que eu recebo... eu usei biquíni a primeira vez por sua causa. Eu tive coragem de colocar um short. Eu coloquei um cropped. Eu coloquei um cropped. Canada Tamires. E aí, Como isso é fortalecedor, né? todas as Muito. vezes, eu falo para as minhas seguidoras, isso é como se fosse um alimento para minha alma. Mostra que eu tô no caminho certo, que eu não... Todas as vezes que eu quis desistir, que eu tinha que ter continuado. Então, assim, para mim isso é muito especial, é muito importante. Então, se apeguem nisso. Às vezes a gente fica muito olhando lá na frente, a gente se compara. Exatamente. A gente começa a se comparar com pessoas que estão no mercado há anos. 10, 20 anos. E a gente tá ali. Eu, no primeiro ano, gente, eu sofria. Porque eu falava assim, eu não tenho trabalho. Eu não consigo trabalho. E as pessoas, elas tendem a não dar oportunidade para quem tá no começo. Sim. É mais difícil essa parte. E você tem noção o quanto babado. É muito sério difícil. esse negócio de você pular o processo? Exatamente. De você querer estar lá na frente Exatamente. já. Isso é muito sério. Porque mas isso é muito intenso Porque pra você, gente. porque você não tá preparado para aquilo que você tá Exatamente. pedindo. Você tem que passar por Exatamente. processos pra chegar lá, pra você ver. Né? Não tem como sair daqui pra ir pra lá. Dar um passo maior que a perna, como se diz, você né? não tem experiência para bancar aquilo que você quer fazer. Pra receber aquilo Pra que tem pra receber chegar. aquilo que tem pra Porque chegar. quando você recebe com a preparação da sua experiência, gente, é gratificante, É é, porque glorioso. O complicado de você não estar pronto é que você pode tá perdendo uma oportunidade muito grande por conta do seu despreparo. E a gente é afobado, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer que as coisas aconteçam na nossa hora. Naquele momento. Naquele né? momento. Só que as coisas acontecem na hora certa. Exatamente. O primeiro comercial que eu participei, que foi no começo do ano passado, eu falei assim, nossa, se isso tivesse acontecido Há um ano atrás. no começo da minha carreira, que era o que eu almejava, Mas que você era não o que eu tava queria, pronta. eu não Não estaria tava. pronta, eu não teria experiência. E não é questão que a gente brincar, eu não sei, não sei fingir costume. Não, é muito sério isso. Porque você pode perder as oportunidades Como que é boas. o stories que a gente estava assistindo do Gustavo? Inclusive, o Gustavo é um querido, né? Muito, muito Ele inteligente. falando que... Você, o tempo de colheita, o tempo de plantio tá acabando. E o tempo de colheita tá chegando. Você tem alguma coisa para colher? O que você plantou? Você plantou esse tempo? Muito pensando Você nisso. plantou? Mas plantei muita e coisa. ele ainda questionou o seguinte, se você tá escutando isso agora e você não plantou, se você não mudar o que você tem feito, você não vai colher uma coisa diferente lá na frente. Você vai colher mais do mesmo. Olha, eu sei que o papo está muito maravilhoso, mas nós precisamos encerrar o nosso episódio de hoje. Eu Foi queria babado. agradecer imensamente a presença de vocês, principalmente a da Jéssica, nossa querida. Ai, amei. Jéssica, muito obrigada por ter compartilhado Eu que agradeço. as suas histórias de vida com a gente, ter compartilhado todo o seu conhecimento. Nossa, foi uma honra ter você aqui. Nossa, eu passou agradeço, muito rápido. eu agradeço Queria ficar de mais. coração. Aquelas. Muito sucesso pra você nessa caminhada. Já vamos deixar alinhado mais um episódio. Com porque certeza. Tem, gente, E como depois tem como logar o arroba dela, assim, para as Sim, pessoas sim, verem sim, o sim. trabalho. Fazer Ó, o seu Luiz tá merchan. fazendo aqui, ó. Tem sim. Se você quiser
quiser aproveitar e passar pra galera aqui. Isso, passa o seu arroba, amiga. O meu arroba é Jéssica Félix Arte. Aí vocês vão conhecer o meu trabalho lá no Instagram. Maravilhosa. Sigam essa Exatamente. maravilhosa, por favor, que vocês não vão se arrepender. E muitas dicas, além dela mostrar o dia a dia dela tem o como dia a dia. empreendedora, ela vai dar dicas incríveis pra você, gente. De tudo. Mesmo que você não queira ser uma artesã, ela vai te dar dica de vida. Verdade. Arrasou. E eu que agradeço Ai, por amiga, estar aqui obrigada. hoje. Eu amei, passou muito rápido, queria ter ficado muito mais. Obrigada. Obrigada, meus hostings. Até o próximo. Pode dar Tamis. Arrasou. Tchau.